Mas assim, essas informações elas também podem ser apresentadas numa forma de histograma, né? E às vezes, quando a série, né, as informações são apresentadas na forma de histograma, ela fica mais simples, tá? É o caso do exemplo 3, ó. No exemplo 3, ele pede para a gente considerar esse histograma aqui, tá bom? E aí, o que é que esse histograma aqui está apresentando, né? Ele tem um conjunto de dados, e aí ele diz que de zero, né, maior que zero e menor do que 4, tem uma observação, tá bom? Então, nesse outro aqui, ele diz que as observações, né, maior ou igual a 4 e menor do que 8, né, a frequência aqui é 2, né? 2 não, desculpa, é 3, né? Vou botar o 3 aqui em cima. Já as observações que são maiores ou iguais a 8 e menor do que 12, ele tem uma frequência de 4, né? Então, vou botar 4 aqui em cima. E o último intervalo, né? As observações maior ou igual a 12 e menor do que 16, ele tem uma frequência 2, né? Tá? Então, o que é que acontece aqui que a gente tem que observar, tá? Quando a gente fala do histograma, a gente tem que se preocupar, cada intervalo desse representa que percentual de área do histograma que está sendo ocupada aí, né? E que percentual da área, né? Então, por exemplo, esse primeiro intervalo, que é maior ou igual a zero e menor do que 4, né? Ele vai ser um retângulo de base 4 e altura 1, ou seja, a área do intervalo 1, né, é igual, né, a 4 vezes 1, que é 4, né? Já nesse daqui, esse segundo intervalo aqui, né, ele é um retângulo de base 4 e altura 3, né? Então, a área dele, vou chamar de A2, ele vai ser, né, 3 vezes 4, né, a altura vezes a base, né, que dá 12. Já esse outro aqui, bom, ele tem a altura 4 e a base também é 4, né? Então, a área dele, que é a área A3, né, vai ser 4 vezes 4, que dá 16. E esse último retângulo, né, que representa o último intervalo, que é maior ou igual a 12 e menor do que 16, né? Ele tem base 4 e altura 2, né? Então, esse A4, tá? Ele vai ser 4 vezes 2, e é igual, né? Opa, eu botei mais, né? 4 vezes 2, que é igual a 8. Bom? Então, a área total ocupada aqui pelo histograma, que eu vou chamar de AT, ele vai ser o quê? Vai ser 4 mais 12 mais 16 mais 8, né? Isso aqui dá o quê? Dá 40, né? Isso aqui acho que vai dar 40, tá? 12 mais 8, 20, 16 mais 4, 20, dá 40. É a área total. Aí a pergunta que vem é o seguinte: esse primeiro intervalo aqui, tá? Esse primeiro retângulo, ele representa que percentual da área de todo o histograma, tá? Como ele tem área 4, né? Então, e o histograma todo tem 40, né? Então ele representa 10% de todo o histograma, né? Já esse daqui, né, que a área é 12, né? Então, o percentual, né, de 12, né, em 40, vocês vão ver que vai dar 30%, né? Ou seja, esse retângulo aqui, a área dele representa 30% de toda a área do histograma, né? Esse aqui vai representar 40% e esse último aqui é 20%. Bom, é isso. Aí, na questão 1, o que é que ele está pedindo, né? Ele pede para a gente identificar quem é o Q1, quem é o Q2, quem é o Q3. É isso que ele está pedindo aqui. E aí nós temos que observar o seguinte, né? Lembrar o seguinte: o Q1 ele representa, né, 25% de todas as observações, tá? 25% das observações. Então, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um ponto nesse histograma aqui,
de tal forma que esse ponto vai dividir o histograma e toda a área que está antes desse ponto representa 25% da área de todo o histograma. Tá? Vai representar isso. Então, por exemplo, né, de 0 a 4, nós temos 10% do histograma. Né? De 4 a 8, temos mais 30%. Então, ou seja, de 0 até 8, a área ocupada do histograma nesse intervalo representa a soma desses percentuais aqui, que é de 40%. Tá? Então, quer dizer que existe um número entre 0 e 8 que vai dividir o histograma de forma que antes dele a área vai representar 25% de todo o histograma. Tá? Bom, se nesse primeiro retângulo nós temos 10%, então eu só preciso de mais 15% da área, né, desse retângulo aqui, né, seria o equivalente, né, a 15%, para que somado dê 25%, tá bom? Então, aqui eu já tenho 30%, ou seja, de 4 a 8, eu represento, já representa 30%, tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, né? O cálculo aqui da seguinte forma, tá? Eu tenho que, essa base aqui, que é de 4 a 8, né? Então, eu vou fazer 8 menos 4, 8 menos 4, ele representa 30%, né? Que é 0,3. Vai ser uma proporção. Bom? Então, isso vai ser igual ao seguinte, né? O meu Q1, que é quem eu estou procurando, menos o 4. Por que menos o 4? Porque esse retângulo aqui, ele começa no número 4, tá? Menos o 4, ele vai representar 0,15. Que é só o que falta para dar os 25%. Ok? E aí agora a gente resolve esse problema aqui. Então, 8 menos 4, que dá 4. Então, eu tenho 4 sobre 0,3. E aí eu vou pegar esse 0,15 e passar para o primeiro membro aqui multiplicando. Tá? Então, vou botar aqui, 0,15. Isso aqui vai ser igual ao Q1 menos 4. Bom, e aí eu tenho o seguinte, né? Eu posso simplificar 0,15 com 0,3, né? Lembrando que 0,3 representa 0,30, né? Então, 0,30 representa 2 vezes 0,15, né? Então, 0,15 dividido por 0,15 dá 1. E o 0,30 dividido por 0,15 dá 2, né? Tá? Então, aqui eu tenho 4 vezes 1, que dividido por 2 dá 2, né? Dá 2 igual a Q1 menos 4. E aí, quando eu passo 4 para o primeiro membro, eu tenho que Q1 é igual a 2 mais 4, é igual a 6. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, quando a gente vem para cá, o Q1 é exatamente esse 6, ó, aqui. Então, significa dizer o seguinte, que nesse histograma, quando eu divido esse retângulo aqui, ó, nesse ponto 6, ele divide, então, esse retângulo de tal forma que a área de 4 até 6 representa 15% das observações e a área de 6 até 8 representa outros 15%. E aí a gente achou esse número. Aí, nesse caso aqui, você vê que de 0 a 6... eu tenho 10% da área nesse intervalo e 15% da área nesse outro intervalo, tá bom? Por isso que o 6 é o meu Q1. Agora vamos achar a mediana, que vai ser o Q2. Então, eu tenho que o Q2, que é a mediana, né? Mediana, ele implica em que 50%, né, das observações, né? Ele implica nisso, né? 50% das observações estão abaixo dele, né? Aí é só a gente fazer novamente o cálculo, tá? E somando até ver quem é que dá 50% ou passa, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro retângulo eu tenho 10%,
Em todo segundo retângulo eu tenho 30%. E no quarto retângulo eu tenho 40%. Então, 10 mais 30 mais 40 dá 80%. Não é isso? Né? Então, significa dizer que nesse quarto retângulo existe um ponto que de 0 até esse ponto aqui, toda a área vai representar 50% da área de todo o histograma. Então, a questão agora é a gente descobrir, né? Então, por exemplo, aqui tem 10, aqui tem 30, dá 40, né? Então, eu preciso encontrar um ponto daqui e somado com esses 40% chega a 50%, né? Então, ficou faltando só 10% no correto, não é isso? De 8 a 12, ele representa 40% de todo o histograma, né? De toda a área do histograma, né? De 8 a 12. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui semelhante, tá? Então, quer dizer que 12, que é o extremo, né, superior, menos 8, que é o inferior, dá para 0,4, né? Porque de 8 a 12 representa 40% do histograma todo, né? Isso aqui tem que ser igual ao meu Q2 menos 8 sobre 0,1, porque só falta 10% para completar os 50, né? E aí agora é só a gente fazer o cálculo, né? Então tem que 12 menos 8 vai dar 4 sobre 0,4. E esse 0,1 vou passar para o primeiro membro aqui multiplicando, né? Então ele fica 0,1. Isso? Ele dá igual a Q2 menos 8, né? E aí agora é só a gente fazer a divisão, né? Então, eu tenho que 0,4, né? Dividido por 0,1, aqui vai dar 4. Tá? E 0,1 dividido por 0,1 vai dar 1, né? Eu simplifico aqui dessa maneira. E depois eu só divido, né? 4 dividido por 4 vai dar 1. Ok? E aí, multiplicando tudo aqui, eu tenho que Q2 menos 8 é igual a 1, né? Ou se você fizer, né? 0,4 vezes 0,1 dividido por 0,4, né? Aí você vai ver que vai dar tudo 1, tá? E aí eu vou ter, então, que o Q2 ele é igual a 1 mais 8 é igual a 9, né? Ou seja, nesse histograma, o segundo quartil, né, que é a mediana, é 9. Então, aqui, a mediana aqui é 9. Ó. Pronto. Então, essa divisão aqui, né, é de tal maneira que entre 8 e 9, ele representa 10% das observações, ou 10% da área, né, de todo o histograma, de 8 a 9. E de 9 a 12, representa 30%, né? Por que 30%? Porque esse retângulo todo, a área dele representa 40%. Bom? Então, vejam, né, que o 9 aqui vai ser a nossa mediana, né? Tá? E aí agora vamos para o terceiro quartil, né? Então, o terceiro quartil, que eu vou chamar, né, que é o Q3, ele representa, né, as observações que estão abaixo dele, equivale a 75% de todas as observações, né? Então, no histograma é a área, né? Então, veja, eu tenho 10% no primeiro retângulo, 30% no segundo retângulo, né? Que somados aqui eu já dá 40%, correto? 40%. E o quarto retângulo eu tenho 40%, né? Então, eu tenho 30 mais 10 mais 30 que dá 40, mais 40 que dá 80, né? Então, quer dizer que o terceiro quartil vai estar aqui nesse quarto histograma. Ou melhor, nesse quarto retângulo, né? Então, eu tenho que identificar que ponto, né? Porque está faltando o quê? 25, no caso, eu tenho 30, 10, com 30 dá 40. Para chegar em 75, faltam 35.
né? Está faltando 35. Então, eu sei que de 8 até 12, eu tenho 40% de toda a área, né? Então, entre 8 e 12, existe um ponto que vai representar os 35% da área, que é o que está faltando. Então, o Q3 a gente pensa nisso, né? Como eu já identifiquei que o Q3 está nesse retângulo, né? Então, vou usar esse intervalo aqui que é de 8 a 12, né? Então, eu sei que de 12 menos 8, ele representa 40%, é uma proporção, né? Então, o Q3 menos 8 vai estar para 0,35, né? Então, 12 menos 8 vai dar 4. Aí o 0,35 vai multiplicando, né? 0,35 dividido por 0,4, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar... é igual a Q3 menos 8, né? E aí aqui eu tenho o seguinte. 4 dividido por 0,4 dá 10. E aí eu tenho que 10 vezes 0,35 dá 3,5. Então, Q3 menos 8 é igual a 3,5. Então, quer dizer que o Q3 ele vai ser 3,5 mais 8, que é igual a 11,5, tá? Então, nesse caso aqui, o meu terceiro quartil é 11,5. Então, vamos identificar aqui o 11,5, né? O 11,5, ele é exatamente aqui no meio, né? Entre 11 e 12, né? Então, aqui, né? Deixa eu só marcar aqui, fica 11,5, né? Tá uma poluição visual aqui, mas acompanhando ali os cálculos, vocês vão entender, né? Então, aqui ele dividiu de uma maneira, agora, que ficou o seguinte, né? De 9 até o 11,5 ele representa 25%, né? Por que 25%, né? Porque de 8 a 11,5 não teria que ser 35%, né? Eu tenho 10% aqui, então aqui só pode ser 25%, né? E esse outro que sobrou aqui só representa, então, 5%, tá? Então, de 11,5 a 12 representa 5%, de 9 até 11,5 representa 25% e de 8 a 9 representa 10%, né? E aí observe então ó, que de 11,5 até 16 eu tenho 5% aqui e mais 20% aqui, que dá 25%. Então, só para a gente fazer um desenho aqui e facilitar ali a visualização que tem ali. Bom, então aqui eu tenho o seguinte, né? Digamos aqui que eu tenho aqui a reta, né? Onde aqui vai ser o ponto 0 e aqui eu tenho o ponto 16. Tá? Então, a mediana é o ponto 9. É o ponto 9. Esse aqui é o meu Q2. Né? O Q3 foi 11,5. Então, 11,5, vamos dizer que esteja aqui, né? 11,5 é o Q3. E o Q1, ele foi o número 6, né? Então, digamos que o número 6 está aqui. Tá? 6. Vai ser o Q1. Gente, só não ligue porque eu não estou seguindo uma escala, não. Estou dividindo aqui no olho, né? Tá? Então, as divisões aqui foi de tal forma que entre 0 e 6 representa 25%. Entre 6 e 9 temos 25%. Entre 9 e 11,5, 25%. E entre 11,5 e 16 vou ter mais 25%. Bom, dessa forma aqui. Ok? Então, veja que a divisão aqui ela foi feita observando a área ocupada do histograma. Bom, eu quero saber quem é o Q de 0,2. 0,02, tá?
Q de 0,02, né? 25, né? 0,025, né? Ele implica em 2,5% das observações, né? Ou seja, é um número aonde todas as observações abaixo dele representa 2,5% de todo o histograma, né? Então, quando a gente vai aqui, o primeiro histograma ele representa 10%, né? Então, quer dizer que de 0 a 4 eu tenho 10%. Então, é um número que vai estar aqui que vai representar o 2,5%. Tá? Então, digamos aqui que esse Q de 0,025, né, é igual a X, né? Vou botar X para não ter que escrever esse número todo aqui na conta, tá? Então, eu tenho que 4 menos 0, ele equivale a 10%, que é 0,1, né? Ele vai ser X menos 0, que vai dar 0,025, né? Bom, então, 4 menos 0, que dá 4, vezes, né? Esse 0,025 vem para cá multiplicando, né? Dividido por 0,1. Bom, isso daqui ele vai ser igual a x menos 0, que dá x, né? Pronto, aí agora é só a gente ir. Temos então que x ele é igual a 1, tá? Então esse q de 0,025 é o número 1. Bom, então isso quer dizer que quando você vem para cá, divide aqui, né, a partir do ponto 1, a área do histograma, né, que vai de 0 a 1, representa 2,5% de toda a área do histograma, tá bom?